Mindset, a nova psicologia do sucesso da autora Carol Dweck. Mindset e a nova psicologia do sucesso é um livro escrito por Carol S. Dweck, uma renomada psicóloga da Universidade Stanford. A obra explora a ideia fundamental dos mindsets, mentalidades, e como eles influenciam o sucesso e o desenvolvimento pessoal. Dweck propõe a existência de dois tipos de mentalidades, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é caracterizada por acreditar que as habilidades e talentos são inatos e imutáveis, enquanto a mentalidade de crescimento acredita no potencial de desenvolvimento e aprendizado ao longo do tempo. A autora apresenta estudos e exemplos práticos que ilustram como essas mentalidades moldam a forma como as pessoas enfrentam desafios, lidam com o fracasso e buscam o sucesso. Aqueles com mentalidade de crescimento tendem a abraçar desafios, aprender com os erros e persistir diante das dificuldades, enquanto aqueles com mentalidade fixa podem evitar desafios para proteger sua imagem de talento inato. O livro também destaca como é possível cultivar uma mentalidade de crescimento e aplicá-lo em diversas áreas da vida, incluindo educação, negócios, esportes e relacionamentos. Dweck argumenta que uma mentalidade de crescimento pode levar a um maior desenvolvimento pessoal e conquistas mais significativas. Em resumo, Mindset oferece uma perspectiva fascinante sobre como nossas crenças sobre habilidades e talentos podem moldar nosso sucesso e felicidade, encorajando os leitores a adotarem uma mentalidade de crescimento para alcançar seu pleno potencial. Os principais ensinamentos do livro incluem: 1. Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Dweck apresenta duas mentalidades fundamentais. A mentalidade fixa acredita que habilidades são inatas e imutáveis, enquanto a mentalidade de crescimento acredita no potencial de desenvolvimento e aprendizado ao longo do tempo. A distinção entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento é um conceito central em Mindset e a nova psicologia do sucesso. Aqui está uma explanação mais detalhada. 1. Mentalidade fixa. Item crença fundamental: indivíduos com mentalidade fixa acreditam que as habilidades, inteligência e talentos são inatos e imutáveis. Ou seja, eles pensam que as características que possuem são fixas desde o nascimento e não podem ser significativamente alteradas ao longo do tempo. Item atitude em relação ao desafio: pessoas com mentalidade fixa muitas vezes evitam desafios, pois temem que a dificuldade de uma tarefa possa revelar falta de habilidade inata. O risco de parecer incapaz diante dos outros, há muitas vezes, uma preocupação significativa. 2. Mentalidade de crescimento. Item crença fundamental: a mentalidade de crescimento, por outro lado, é caracterizada pela crença de que habilidades e talentos podem ser desenvolvidos ao longo do tempo por meio de esforço, dedicação e aprendizado contínuo. As pessoas com mentalidade de crescimento veem o potencial para crescimento e mudança em si mesmas e nos outros. Item atitude em relação ao desafio: indivíduos com mentalidade de crescimento abraçam desafios como oportunidades para aprendizado e crescimento. Eles entendem que o esforço é uma parte crucial do processo de desenvolvimento e que o fracasso não é uma indicação de falta de habilidade, mas sim uma oportunidade para melhorar. 3. Impacto na vida diária. Item desenvolvimento pessoal: a mentalidade de crescimento está associada a uma abordagem mais positiva em relação ao desenvolvimento pessoal. As pessoas com essa mentalidade são mais propensas a persistir diante de desafios, aprender com feedback e buscar constantemente maneiras de melhorar. Item resiliência: a mentalidade de crescimento também está relacionada à resiliência emocional. Pessoas com essa mentalidade tendem a lidar melhor com o fracasso, encarando-o como uma oportunidade de aprendizado, e mantêm uma perspectiva mais otimista diante das adversidades. Em resumo, a principal diferença reside na visão sobre a maleabilidade das habilidades. A mentalidade fixa acredita na fixidez inata das características, enquanto a mentalidade de crescimento reconhece a capacidade de desenvolvimento e aprendizado ao longo do tempo. Essa distinção tem implicações significativas no modo como as pessoas abordam desafios, lidam com o fracasso e buscam o sucesso em suas vidas. 2. Impacto nas atitudes em relação ao desafio e fracasso. A mentalidade fixa pode levar à aversão ao desafio, pois as pessoas temem parecer incapazes. Por outro lado, a mentalidade de crescimento encoraja a aceitação de desafios e aprendizado com os erros, vendo o fracasso como uma oportunidade para crescimento. O conceito de mentalidade, seja fixa ou de crescimento, tem um impacto significativo nas atitudes das pessoas em relação aos desafios e ao fracasso. Aqui está uma exploração mais detalhada do impacto nas atitudes em relação a esses elementos. 1. Mentalidade fixa. Item desafios: indivíduos com mentalidade fixa tendem a evitar desafios, pois acreditam que a dificuldade de uma tarefa pode expor suas supostas limitações inatas. A ideia de enfrentar algo difícil pode ser vista como uma ameaça ao seu senso de competência. Item fracasso: o fracasso é frequentemente interpretado como uma confirmação de falta de habilidade.
Em vez de encarar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, as pessoas com mentalidade fixa podem interpretá-lo como uma indicação de incapacidade intrínseca, levando a sentimentos de desamparo ou desvalorização. 2. Mentalidade de crescimento. Item desafios. Pessoas com mentalidade de crescimento veem os desafios como oportunidades para aprender e crescer. A dificuldade não é vista como uma ameaça, mas como uma chance de desenvolver novas habilidades e melhorar. Item fracasso. E a mentalidade de crescimento altera a percepção do fracasso. Em vez de vê-lo como um veredicto sobre suas capacidades, aqueles com mentalidade de crescimento encaram o fracasso como uma etapa natural no processo de aprendizado. O erro é visto como uma oportunidade para identificar áreas de melhoria e ajustar abordagens futuras. 3. Persistência e esforço. Item mentalidade fixa. A aversão ao fracasso pode levar a uma falta de persistência diante de desafios. Se as pessoas acreditam que têm habilidades fixas, podem evitar situações que exijam esforço adicional para evitar qualquer sinal de fracasso. Item mentalidade de crescimento. E a mentalidade de crescimento está associada à persistência e ao esforço contínuo. A ideia de que o esforço é um componente essencial para o desenvolvimento leva as pessoas a enfrentarem desafios com determinação, mesmo quando a tarefa é difícil. Em resumo, a atitude em relação aos desafios e ao fracasso é fundamentalmente moldada pela mentalidade predominante. A mentalidade fixa pode resultar em aversão ao desafio e uma interpretação negativa do fracasso, enquanto a mentalidade de crescimento promove uma abordagem mais positiva, incentivando a busca por desafios e a visão do fracasso como meio de crescimento e aprendizado. 3. Desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento. Dweck destaca a importância de cultivar uma mentalidade de crescimento, encorajando a crença de que habilidades podem ser desenvolvidas por meio de esforço, dedicação e aprendizado contínuo. Aqui estão detalhes sobre como cultivar uma mentalidade de crescimento. 1. Autoconsciência. Item reconhecer a mentalidade atual. O primeiro passo para desenvolver uma mentalidade de crescimento é tornar-se consciente da mentalidade predominante. Refletir sobre como você encara desafios, esforços e fracassos é essencial para iniciar a mudança. 2. Abraçar desafios. Item ver desafios como oportunidades. Desenvolver uma mentalidade de crescimento envolve aceitar desafios como uma parte natural do processo de aprendizado e crescimento. Em vez de evitá-los, veja-os como oportunidades para desenvolver novas habilidades. 3. Entender o poder do esforço. Item reconhecer a importância do esforço e abandonar a crença de que as habilidades são fixas implica em entender que o esforço desempenha um papel crucial no desenvolvimento. Valorize e reconheça o esforço como um caminho para o progresso, independentemente dos resultados imediatos. 4. Aprender com o fracasso. Item ressignificar o fracasso e em uma mentalidade de crescimento, o fracasso é visto como uma oportunidade de aprendizado, não como uma confirmação de incapacidade. Analise os erros, identifique áreas de melhoria e veja o fracasso como um passo em direção ao sucesso futuro. 5. Cultivar a curiosidade. Item manter uma mentalidade aberta, desenvolver uma curiosidade contínua e um desejo de aprender é fundamental. Esteja disposto a explorar novas ideias, aceitar feedback construtivo e buscar constantemente o crescimento pessoal. 6. Fomentar a resiliência. Item construir resiliência emocional e uma mentalidade de crescimento está associada a uma resiliência maior diante de desafios e obstáculos. Desenvolva a capacidade de lidar com a adversidade, ajustar estratégias conforme necessário e continuar avançando. 7. Elogios e linguagem positiva. Item elogiar o esforço, não atributos inatos. Ao elogiar a si mesmo e aos outros, concentre-se no esforço, na persistência e no processo, em vez de atributos inatos. Isso reforça a ideia de que o desenvolvimento está relacionado ao trabalho árduo e à dedicação. 8. Estabelecer metas de desenvolvimento. Item definir metas específicas, estabelecer metas tangíveis e alcançáveis cria um foco claro para o desenvolvimento pessoal. O progresso em direção a essas metas reforça a ideia de que a melhoria é possível com esforço contínuo. 4. Aplicação em diversas áreas da vida. O livro discute como as mentalidades afetam diferentes aspectos da vida, incluindo educação, negócios, esportes e relacionamentos. A mentalidade de crescimento pode ser aplicada em todas essas áreas para promover o desenvolvimento pessoal e conquistas significativas. Aqui estão detalhes sobre como essa mentalidade pode ser aplicada em várias áreas. 1. Educação. Item desafiar a si mesmo. Na educação, uma mentalidade de crescimento envolve buscar desafios acadêmicos, abraçar a dificuldade das disciplinas e ver os estudos como uma jornada de aprendizado contínuo. Item aprender com erros, encarar os erros como oportunidades de aprendizado, buscando entender onde houve equívocos e ajustando abordagens para melhorar. 2. Negócios e carreira.
Item inovação e resiliência. No ambiente de trabalho, a mentalidade de crescimento promove a inovação ao encorajar a busca por soluções criativas. Além disso, ajuda a construir resiliência diante de desafios profissionais. Item desenvolvimento contínuo. Ver a carreira como uma jornada de desenvolvimento, onde novas habilidades podem ser adquiridas e aprimoradas ao longo do tempo. 3. Esportes. Item aceitar desafios e atletas com mentalidade de crescimento veem cada competição como uma oportunidade para melhorar. Eles enfrentam desafios com determinação e usam o feedback para aprimorar seu desempenho. Item treinamento como processo e enxergar o treinamento como um processo contínuo, onde o esforço e a dedicação resultam em melhorias graduais. 4. Relacionamentos. Item desenvolver empatia. A mentalidade de crescimento em relacionamentos envolve o reconhecimento de que as pessoas estão em constante evolução. Isso promove a empatia, a aceitação das mudanças e o apoio ao crescimento mútuo. Item aprender com conflitos, e em vez de evitar conflitos, encarar desafios interpessoais como oportunidades para aprender mais sobre si mesmo e sobre os outros, promovendo um crescimento pessoal e relacional. 5. Desenvolvimento pessoal. Item estabelecer metas desafiadoras, definir metas que desafiem e inspirem, reconhecendo que o caminho para o sucesso muitas vezes envolve superar obstáculos e aprender com experiências. Item cultivar hábitos de aprendizado e manter a curiosidade e o desejo de aprender constantemente, buscando novas experiências e conhecimentos. 6. Saúde e bem-estar. Item adotar uma mentalidade de autocuidado, ver o cuidado com a saúde como um processo de crescimento pessoal, incorporando hábitos saudáveis e reconhecendo que a melhoria requer esforço contínuo. Item resiliência diante de desafios físicos, encarar obstáculos físicos como parte do processo de fortalecimento e crescimento, aceitando que superar limites é um componente essencial. 5. Educação e elogios. Dweck aborda a importância de como elogiamos os outros, especialmente crianças. Elogios que enfatizam o esforço e a persistência, em vez de atributos inatos, promovem uma mentalidade de crescimento. Aqui estão detalhes sobre a interação entre educação e elogios. 1. ênfase no processo e esforço. Item mentalidade de crescimento. E ao elogiar alunos ou crianças com uma mentalidade de crescimento, é recomendável enfatizar o processo, esforço e estratégias utilizadas. Por exemplo, em vez de dizer você é muito inteligente, pode-se dizer você trabalhou muito duro para entender esse problema. 2. Ressignificar o fracasso. Item mentalidade de crescimento e elogios na educação com uma mentalidade de crescimento também envolvem ressignificar o fracasso. Em vez de estigmatizar o erro, os elogios podem reconhecer os desafios superados e os aprendizados obtidos a partir dos erros. 3. Desenvolver resiliência. Item mentalidade de crescimento e elogios que reconhecem a resiliência e a perseverança ajudam a cultivar uma mentalidade de crescimento. Destacar como o esforço diante das dificuldades é valioso promove a ideia de que o aprendizado é um processo contínuo. 4. Evitar elogios genéricos e fixos. Item mentalidade de crescimento e evitar elogios genéricos, como você é inteligente, é importante para não reforçar uma mentalidade fixa. Elogios que sugerem habilidades inatas podem levar os alunos a acreditar que o sucesso está relacionado apenas à inteligência inata, desencorajando o esforço contínuo. 5. Foco no aprendizado contínuo. Item mentalidade de crescimento e elogios que enfatizam a jornada de aprendizado ao invés do resultado final são mais alinhados com uma mentalidade de crescimento. Destacar a melhoria ao longo do tempo, os desafios superados e a dedicação ao aprendizado criam um ambiente que valoriza o desenvolvimento contínuo. 6. Promover a autoeficácia. Item mentalidade de crescimento e elogios que promovem a autoeficácia, a crença na própria capacidade de superar desafios, são fundamentais. Reconhecer conquistas e progressos específicos reforça a ideia de que o esforço pode levar a resultados positivos. 7. Incentivar a exploração e a aprendizagem. Item mentalidade de crescimento e elogios que encorajam a exploração, a curiosidade e a abordagem positiva em relação ao aprendizado são benéficos. Criar uma cultura onde o erro é visto como uma parte normal do processo de aprendizado incentiva os alunos a se aventurarem em novos territórios acadêmicos. Ao aplicar esses princípios na educação, os educadores podem contribuir para o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento nos alunos, incentivando uma abordagem positiva em relação ao aprendizado, esforço contínuo e resiliência diante dos desafios. 6. Poder da persistência. O livro destaca que aqueles com mentalidade de crescimento têm maior propensão à persistência diante de desafios. A ideia é que, ao acreditar no poder do esforço, as pessoas estão mais inclinadas a superar obstáculos.
Mindset oferece uma abordagem prática e inspiradora para desenvolver uma mentalidade de crescimento, encorajando os leitores a reavaliarem suas crenças sobre habilidades e talentos, e a abraçarem desafios como oportunidades para crescimento pessoal e sucesso duradouro. Aqui estão detalhes sobre como a persistência é fundamental no contexto da mentalidade de crescimento. 1. Ver desafios como oportunidades. Item mentalidade de crescimento. Pessoas com uma mentalidade de crescimento veem os desafios como oportunidades para aprendizado e crescimento. Em vez de desistir diante das dificuldades, elas persistem, enfrentam os obstáculos e veem essas situações como um meio de desenvolver novas habilidades. 2. Aprender com o fracasso. Item mentalidade de crescimento. E a persistência está intrinsecamente ligada à capacidade de aprender com o fracasso. Em vez de interpretar o fracasso como um sinal para desistir, indivíduos com uma mentalidade de crescimento veem as falhas como parte do processo de aprendizado e como uma oportunidade para melhorar. 3. Desenvolver resiliência. Item mentalidade de crescimento. E a persistência está fortemente associada à resiliência. Pessoas com uma mentalidade de crescimento são capazes de enfrentar desafios com uma atitude resiliente, adaptando-se a situações difíceis, superando obstáculos e continuando a progredir apesar das adversidades. 4. Cultivar uma atitude positiva em relação ao esforço. Item mentalidade de crescimento. E a persistência está relacionada à valorização do esforço contínuo. Indivíduos com uma mentalidade de crescimento entendem que o desenvolvimento pessoal requer tempo e dedicação, e estão dispostos a persistir mesmo quando as coisas ficam difíceis. 5. Acreditar no processo de melhoria contínua. Item mentalidade de crescimento. E a persistência está enraizada na crença de que a melhoria contínua é possível. A ideia é que, com esforço constante e aprendizado ao longo do tempo, as habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas, levando a conquistas significativas. 6. Manter o foco nas metas a longo prazo. Item mentalidade de crescimento. E a persistência é crucial para manter o foco nas metas a longo prazo. Em vez de se deterem diante de obstáculos imediatos, as pessoas com uma mentalidade de crescimento mantêm uma visão de futuro, persistindo na busca de metas mais amplas e significativas. 7. Superar a adversidade com determinação. Item mentalidade de crescimento. E a persistência é evidente na capacidade de superar a adversidade com determinação. Ao enfrentar desafios, as pessoas com uma mentalidade de crescimento não desistem facilmente, em vez disso, usam a adversidade como uma oportunidade para fortalecer sua resiliência e desenvolver suas habilidades. Em resumo, o poder da persistência na mentalidade de crescimento destaca a importância de continuar avançando, aprendendo com os desafios e mantendo foco no desenvolvimento contínuo. Essa abordagem fortalece a resiliência e promove uma atitude positiva em relação ao esforço, levando a conquistas duradouras e significativas.